Desconfiada. O nome da nossa amiga. Ô, Caio, eu tô num momento de grande angústia e preciso tomar uma decisão grande na minha vida. Estou sem trabalhar e o tempo está passando e nada acontece. Estou querendo me mudar para uma cidade maior, onde terei mais oportunidades. Eu tenho medo de tomar essa decisão apenas por mim mesma e me dar mal, sabe? Eu tenho 37 anos e estou com medo de não conseguir arrumar um emprego. E tenho medo, olha o tanto que ela usa a palavra medo. Também de esperar sem saber até quando. Como saber qual é a vontade de Deus para mim? Como ouvir a Deus sobre algo tão pessoal? Eu quero confiar nele. Pelo menos nunca perguntei a Deus nada desse tipo na minha vida, você sabia? Sim, Caio. Sabe quantas vezes eu já mudei? Chuta. Trilhões de vezes, né? Pelo menos umas 40. 40 vezes, Caio? A única vez que eu fiz uma pergunta assim foi quando eu estava saindo de Manaus, com 2 filhos, casado, pastor presbiteriano, deixando para trás a coisa que àquela altura era a mais linda que eu podia ter vivido na vida, uma experiência neotestamentária, uma experiência apostólica do livro de Atos dos Apóstolos. Foi como ter morado em Éfeso durante 7 anos, eu e meu pai, vendo aqueles sinais e prodígios e graça e sabedoria e pregação se alastrando, não só naquele lugar, mas indo de lá para frente, alcançando o país e toda uma geração. Aí eu orei, porque eu fiquei com uma convicção de que eu tinha que sair do Amazonas, mas eu não queria. Meu coração não queria, era só a minha convicção de utilidade, de aproveitamento da vida, de facilitação de movimentos, de mobilidade, de praticidade, é que me levavam a pensar aquilo. Aí eu pedi alguns sinais discretos só entre mim e Deus, recebi umas confirmaçõezinhas no meu coração, fiz a mala e fui com muita dor, chorando muito, deixando para trás meu pai, minha mãe, irmãs, uma igreja linda do Novo Testamento, gente maravilhosa, todos filhos na fé, amados, sem rusgas, uma comunidade bela, com muita dor. A única vez que eu fiz, de lá para cá, eu simplesmente vejo circunstâncias, oportunidades. É o que eu vejo, por exemplo, Jesus fazer. Olha só como Jesus era mais prático que você. Estava ruim na Judéia, ele ia para Galiléia. Começavam a oprimi-lo muito na Galiléia, urgente demais que ele não conseguia respirar, ele tirava uma semaninha em Tiro e Sidom. Em Tiro e Sidom, ele, depois de descansar, volta por uma outra região. Chega naquela outra região, os de Jerusalém enviam autoridades ou escribas, fariseus, perturbadores naquela direção. Ele tem os diálogos, como a gente tem visto esses dias aqui, uma sucessão de diálogos, sempre indo adiante, a outra cidade. Não diz que ele subiu num monte, recebeu por revelação qual a lista de cidades que ele tinha que ir. Aí ele volta para a Judéia e diz, e sabendo que as autoridades intentavam prendê-lo, retirou-se para além do Jordão, o tempo todo, usando bom senso. Bom senso, que implica onde eu vou viver melhor, onde eu vou ter mais condições, onde o conjunto social me favorece ao invés de querer me matar, me fazer mal. São os critérios que Jesus usa para se mover. Se preservando, usando a cabeça. E indo adiante, cumprindo objetivos. Não só salvar-se dos que o perseguem e não perder tempo com os que o perseguem, mas atingir os seus objetivos. Ir a outras cidades onde ele queria também pregar. E não tinha um mapa astral para fazer isso. Não, ele não consultava. Jesus não consultava ninguém, nem a Madame Diana, ninguém. Ele ia de acordo com o bom senso. Veja Paulo. Leia o livro de Atos dos Apóstolos. A única vez que tem alguém dando uma ideia profética para Paulo, Paulo não acolhe, que é o Ágabo.
dizendo, o dono desse cinto, pegou o cinto de Paulo, tirou, se o dono deste cinto se subir para Jerusalém, vai ficar preso assim. Ele se amarrou todinho com o cinto. Aí Paulo disse, me dá meu cinto, obrigado, estou indo para Jerusalém mesmo, tanto faz, se me prenderam ou não me prenderem, eu tenho o que fazer lá, Ágabo. Obrigado, viu? E era óbvio, Paulo sabia que provavelmente fosse ser preso. Meu Deus, é como o cara ir pro meio do... jogar a galinha no meio das raposas e achar que pode não acontecer nada. A galinha vai sair com todas as penas. Todas as penas. Provavelmente, no mínimo, ela fique depenada. Pelo amor de Deus, é a única vez em Atos, o resto é bom senso. Você vê a ocasião em que ele recebe uma visita de um anjo do Senhor dizendo, passa a Macedônia e ajuda-nos, entendemos e fomos e pregamos. Uma raridade. Em 30 anos, mais ou menos, de viagens, você vê esse episódio. Casos isolados. É que o pessoal lê 28 capítulos, fica pensando que foram 28 dias. É muita limitação. Anos, décadas entre um capítulozinho e outro, às vezes. Ou pelo menos 1 ano e meio, ou 2, ou 6 meses. Naquele caso ali, às vezes, você vê episódios do início da vida de Paulo e vê episódios de 25 anos depois. No mesmo textinho pequeno de Atos. Você vê toda hora isso, por exemplo, lá em Troade, em Troia. Isso é. Quando ele queria ir para Bitínia. Que fica ali na Ásia Menor, na Turquia de hoje, não tão distante da Capadócia, daquela região ali. Ele queria ir para Bitínia. Mas ele diz, o Espírito do Senhor não me permitiu. Ele tentou, mas não, as portas não se abriam. Não havia conjuntura, circunstância, oportunidade. E ele não era doido, nem suicida. Quando viu que não tinha oportunidade, foi em outra direção. Mas você não vê o cara tirando isso no palitinho, nem com essa angústia. É muito mais simples o processo decisório. Levantou-se e foi. Não está mais bom aqui, tem gente perseguindo. O comércio, vamos supor, se não fosse Paulo, você, quais foram as alegações dela? Ela? Tenho medo. Bem rápido. Tenho medo de tomar essa decisão apenas por mim mesmo e me dar mal. Toda decisão que eu tomo é por mim mesmo. Atribuindo isso a Deus ou não? Não, é por mim mesmo, porque Deus não está mudando para lugar nenhum, não está precisando de nada. Quem está precisando mudar sou eu. Deus é onipresente, ele está lá no lugar. E ele não está preocupado com isso, ele só quer que eu seja inteligente, sábio, prudente, use o bom senso que ele me deu, inteligência, que não fique virando folhas e procurando oráculos. Não, que eu use a cabeça, como Jesus usava. Como, por exemplo, a gente vê Paulo usando. Em tudo que faz. Levantou-se daqui e foi para ali. Por quê? Porque era a intenção ir. Porque tinha um objetivo de ir. Então eu comecei dizendo, eu estou há 43 anos servindo ao Senhor, só fiz essa pergunta sobre a direção de um lugar para onde eu iria me mudar com os meus filhos, provavelmente para criá-los lá o resto da vida, como aconteceu. Tanto é que hoje eu moro em Brasília e aqui comigo mora a Juliana, o Tiago, o Mateus, a Lara, os filhinhos dela e do Tiago. É o único filho meu aqui comigo. Os outros 2 são filhos da minha mulher, a quem eu adotei no coração. Mas os outros, o Ciro e o Davi, que são os mais velhos, moram no Rio de Janeiro. Com os meus netos de lá, com tudo de lá. Então era uma decisão desse nível. Eu sabia que provavelmente não tivesse nunca mais nenhuma volta depois daquilo. Era essa a gravidade. Agora, poxa, quantas vezes eu já decidi, vou passar 2 anos na América, 3, vai lá e passa. Orei, jejuei, subi um monte, consultei um oráculo, não, só vi que a oportunidade condizia. Tinha a ver, tal. Meus filhos querem voltar a estudar nos Estados Unidos, um segundo período. Eu fui para lá, procurei o lugar, vi onde era a habitação mais adequada, onde tinha as melhores escolas, onde podia facilitar, e foi lá que ficaram. Algumas coisas deram errada na vida de alguns deles lá, de 1 ou 2, sim.
Era o período no qual as coisas dão erradas na vida de todo mundo, na adolescência, né? Muito difícil um adolescente. Sempre tem uma perrengue. Tem um perrengue aqui, tem um perrengue ali. Foi a mudança? Foi porque eu não subi um monte, não consultei ninguém? Não, era adolescência. Se não fosse lá, seria aqui, acolá. Mas o pessoal complica demais. Aí, conclusão, o Deus serve só para dar medo à pessoa. Ela fala, tenho 37 anos, tô com medo de não conseguir arrumar um emprego. Medo. Todo mundo tá com medo. Com 37 anos, você tinha que estar com coragem. Pelo amor de Deus, com 37 anos eu estava com coragem, cada vez mais coragem. Sim, claro. Porque eu nunca na vida, me tratei sob a espiritualidade do satélite, do GPS, da profecia, do teleguiamento pagão, que é o que vocês querem. É um chip na cabeça para Deus fazer assim com vocês. Isso não existe não, tenha coragem, veja onde é bom para você. Use a sua cabeça, vocês todos que trocaram a inteligência pelo profeta, que trocaram o bom senso pela profetisa, que trocaram a sabedoria pela loteria, pelo sorteio. Pelo amor de Deus, deixem este paganismo. Isso aqui é dom de Deus, para pensar, para raciocinar, para enxergar, para ter coragem, para ir. Mas vocês frequentam as igrejas dos teleguiados, fica todo mundo assim abobalhado, inseguro, amedrontado, não sabem nada, a vida vai passando e vocês vão ficando massas, é microcefalia, micro, mini encefalia. E o mosquito é a Aedes evangélicus, é essa picada que faz isso na cabeça do pessoal. Leva uma picada do Aedes evangélicus, fica com mini. É nanocefalia, não é nem micro, é nano. Pelo amor de Deus, amigos. Caio, isso é importante demais que tá falando, Caio. Pessoas perderam completamente a autonomia. É o que a religião quer. Quanto mais fanático, mais eles fazem isso. E o pessoal, eu digo todo dia, eu acho que esse é um dos serviços públicos mais importantes que se pode prestar a um país miserável, um país que naturalmente já é miserável, ignorante, burro, inculto. Esse mesmo povo, quando vira evangélico, piora muitas vezes. Aí, rapaz, a insegurança, o medo, a burrice, a necessidade de ser teleguiado, é uma coisa horrenda. É isso que interessa aos que governam e lideram essas religiões, essas potestades religiosas, e que vocês não tenham nenhuma autodeterminação. É isso mesmo. Vamos. Enquanto isso, os líderes desse pessoal estão lá deliberando, fazendo, detonando. Como o Macedo uma vez me disse lá, não é? Essa coisa, esse negócio, não botem Deus aqui nessa conversa não, porque Deus aqui não entra não. Aqui quem manda sou eu. Deus é em outro lugar. Aqui eu digo o que acontece e o que não acontece. Aí tá lá a pessoinha, vai na igreja dele, fica frequentando e ele diz que tem que ir a não sei quantas correntes para tomar uma decisão. Mas lá dentro ele é Deus. Ah, vocês são bobos. Vamos. Meu Deus. VNVTV, o canal é você.